Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou no canal Filemon nesta manhã. Meu nome eu sou o pastor Davi Donizete da Costa. Glória a Deus, aleluia. E nesta manhã gostaria de gravar mais uma videoaula da nossa lição. E gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Se você desejar, deixe o seu like. Se você desejar fazer um comentário, faça o seu comentário. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no meu canal. Amém? Se você desejar se inscrever, se inscreva e ajude-nos a levar a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui no quarto trimestre do ano 2020, isto é, estamos terminando o ano, e que a qual traz o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Glória a Deus. Essa lição é a lição de número 7, que nos traz aqui o tema sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Ele fez uma pergunta, né? E nós temos aqui um texto áureo. Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui um texto áureo que diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Nós temos aqui uma verdade prática que diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. E também nós temos uma leitura diária, uma leitura em classe, que se encontra registrado aqui no livro de Jó, no capítulo 8, versículo de número 1 ao 4, Jó 18, versículo 1 ao 4, e Jó 25, versículo 1 ao 6. Nós vamos ler a leitura em classe, para que este vídeo não venha ficar tão extenso a ponto de nós perdermos o ânimo de assistir ele por completo. Amém? O objetivo que nós vamos estudar são 3 objetivos, né? Que é a qual, no primeiro tópico que nós vamos estudar, é destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. É somente o tópico 1 que eu quero mencionar nesta manhã, para que o nosso vídeo não fica tão extenso. Amém? Muito bem. O ponto central da nossa lição é: quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Eu também acredito assim, né? Nós temos uma introdução, e a qual nesta introdução diz assim, que nesta aula nós estudaremos, né, sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a ideia de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípio espiritual. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade,
Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então, eu quero dizer para vocês aqui, nesta manhã, que eu não costumo, né, fazer grandes comentários concernente à introdução, porque a introdução é um ato de introduzir. E se você prestar bem atenção nesse pequeno texto introdutório que nós lemos, já nos introduz a cada tópico desta lição, já nos introduz a cada argumento que Bildade fez e também nas palavras contrapostas de Jó sobre a sua teologia. Louvado seja o nome de Jesus. Então a introdução é um ato de introduzir, né? De introduzir, em que quer dizer, é um ato preparativo, um ato de preparação, em que nós, ao lermos essa introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos da lição que está sendo abordada. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui no tópico 1, fala sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus, né? Deus é justo e reto. O subtópico 1 fala que Deus é justo e reto. Mas eu gostaria aqui de perguntar aos irmãos, né, quem era Bildade? Bildade é um dos 3 amigos de Jó, que quando viram que ele entrou neste sofrimento, ele se isolou. Esses 3 amigos se condoeram e vieram para ali estar com Jó naquele isolamento. Porém, durante 7 dias, foi 7 dias sem nenhuma palavra, sem resmungação, mas daí 7 dias quebrou-se o protocolo e aí começou-se as indagações, as acusações contra a vida de Jó. E nós observamos que na teologia de Bildade, ela tem, de Bildade, ela determina que o cristão estivesse destinado a viver uma vida regaladamente, isto é, sem ter que enfrentar nenhum tipo de problemas, né? Nenhum tipo de necessidade. Isto é, na teologia de Bildade, ela era a teologia da prosperidade, tanto a prosperidade financeira, como também na prosperidade no âmbito da sua saúde. Então, para Bildade, o cristão não deve, ou não deveria, Jó como cristão não deveria estar passando por aquela circunstância que ele estava enfrentando, que a qual no princípio perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua família, e agora em segunda instância perde a sua saúde, passa a sofrer uma lepra, né? Mas na teologia de Bildade não era para Jó estar passando este problema. Quem era Bildade? Bildade era filho de Abraão com Quetura, né? Nós sabemos que aqui não se fala do filho da promessa, mas fala-se de um filho de Abraão com uma concubina, né? Quetura, ela foi
mulher de Abraão, e nasceu Bildade neste relacionamento, né? Então, quem era Bildade? Era filho de Abraão com Quetura, e o nome de Bildade, ele tem um significado muito maravilhoso. Ele tem um significado de consolador, né? Mas como consolador, Bildade falhou na sua tarefa de deixar para Jó uma palavra consoladora. Ele falhou porque ele não deu nenhuma palavra que viesse consolar a Jó. Então, aqui a teologia de Bildade possui semelhança com a teologia de seu amigo Elifaz. Para este, segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Então, veja bem, observamos que na teologia de Elifaz dizia que Jó estava em pecado. Do outro lado, Bildade, já na sua teologia, ele diz que Jó não tinha como se justificar diante de Deus. Nós vamos ver aqui que, observamos aqui que ele atribuiu no sofrimento de Jó a morte dos filhos de Jó, né? Ele atribuiu dizendo que a morte dos filhos de Jó era a causa daquele sofrimento. Como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Então, na teologia de Bildade, o sofrimento de Jó foi causado pelo pecado dos seus filhos, né? Mas assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, o dos maus e dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, né? Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Olha só, quer dizer que, por outro lado, Jó era um homem bom, era um homem justo, mas para ele voltar a desfrutar de todos os benefícios de Deus na sua vida, segundo a teologia de Bildade, era necessário Jó reconhecer que tinha pecado diante de Deus. Então nós observamos que nós precisamos ter muito cuidado com determinados irmãos das igrejas, né? Que muitas vezes trazem essas acusações semelhantes a esta. Bom, no segundo subtópico aqui da nossa lição, fala sobre uma compreensão limitada da natureza de Deus. O que Bildade quis dizer com isso? Bildade traz consigo que uma compreensão incompleta, e limitada sobre a natureza de Deus. Isso significa que Bildade, no seu rito de religiosidade, ele não conseguia aprofundar-se nas grandezas da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Ele poderia entender que, mesmo que Jó tivesse praticado um pecado que tivesse oculto diante dos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus não estava em oculto, né? Então observamos aqui
que assim outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Então observamos aqui que na teologia de Bildade, ele acaba destacando nessa teologia uma meritocracia, quer dizer, uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então observamos aqui que na teologia de Bildade, o homem tem seus méritos diante de Deus. E tudo que Deus faz para nós hoje não é pelos nossos méritos. Tudo que Deus faz para nós foi pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não fazemos nada para merecer o grande favor de Deus. Observamos aqui que, mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puros e retos, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, observamos que antes de Jó passar por todos esses problemas, antes de Jó sofrer ali a consequência da perda da sua riqueza, dos seus bens, até dos seus filhos, a Bíblia diz que Jó, como homem íntegro, como homem justo, como homem temente, como homem que se desvia-se do mal, Jó já levantava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos, dizendo: certamente os meus filhos pecaram e murmuraram contra Deus. Então nós observamos que logo o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar-se o homem diante de Deus. Então nós observamos aqui que na teologia de Bildade, a graça de Deus, ela não aparece nessa teologia. O que aparece nessa teologia são os méritos humanos, né? São os esforços humanos, como se nós nos esforçássemos para passar a merecer uma justificação diante de Deus. E nós observamos que quem justifica o homem é a graça de Deus, pois diz a Bíblia ali em Tito, né, no capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus, ela tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então não é pelo nosso próprio mérito, mas é pela graça do nosso Deus. O que é a graça? A graça é um favor imerecível. Se a graça é um favor imerecível, então o homem não tem mérito algum para poder justificar. Ele pode fazer o que for, ele não justifica com seus esforços, se Deus não manifestar a sua graça. Muito bem, vamos para o subtópico número 3, fala sobre a imperfeição humana. Observe só que diante da defesa teológica feita por Bildade, aí Jó faz uma pergunta: como se justificaria um homem com Deus? E será que Bildade teve ali uma resposta para responder para Jó como que poderia fazer para justificar diante de Deus se o homem é imperfeito? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Por quê? Porque o homem não tem perfeição. Não existe perfeição no homem que habilita ele a se aproximar-se de Deus, a não ser por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jó, ele pensava desta forma. Dessa forma, a autopurificação não passava de uma presunção, ainda que
me leve, ainda que me lave com água de neve, e purifica as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergeria num fosso. Quer dizer, que tudo que o homem fizer para querer se justificar através do seu próprio esforço, pode lavar com água, pode ensaboar as mãos com sabão, pode fazer o que for, lavar com água da neve, conforme falou João aqui, nada disso era o suficiente. Isso tudo ainda era submergido numa cova ou num buraco de grandes profundidade. Veja bem, e as minhas próprias vestes me abominarão, diz Jó aqui no capítulo 9, versículo 30 e 31. Então observamos aqui que a linguagem é poética, mas ao afirmar objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, diz aqui, Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó, né? O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Foi uma pergunta, né? Seus amigos responderiam que sim. Mas Jó, que tinha como provar a santidade de Deus, ele era um retumbante, Jó responderia não, né? Então Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó, e isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Porque o caso de Jó não era resultado de um pecado pessoal. O caso de Jó, o que Jó estava passando, o sofrimento que ele estava sofrendo, não era caso de um pecado escondido em oculto, segundo a teologia de Bildad era para ser, mas o sofrimento que Jó estava passando era simplesmente a permissão de Deus, porque Satanás não tinha tocado em nada de Jó, Satanás não tocaria em nada de Jó, não tocaria na riqueza, não tocaria na família, não tocaria na saúde de Jó, se Deus não tivesse permitido. Mas quando Deus pergunta para Jó: observaste tu meu servo Jó? Foi ali que teve aquele diálogo de Deus com Satanás, e Satanás pediu permissão e Deus permitiu, para provar que realmente Jó era um homem íntegro, era um homem sincero, era um homem temente. Observe só que a única coisa que trouxe uma preocupação para Jó foi que durante todo aquele sofrimento Deus se calou, Deus ficou em silêncio. Mas naquele silêncio Deus estava trabalhando a favor de Jó. Nós temos que entender que Deus estava trabalhando a favor de Jó. Amém, meus irmãos? Fica aí esta videoaula, nesse primeiro tópico da lição número 7, sobre a teologia de Bildad. Amém? O síntese do tópico 1 é assim: Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. Então, deixa o seu joia e se inscreva no canal se você sentir por bem assim. Amém? Muito obrigado.